eu sou a Ana Schermack do Pausa para o Café e hoje estou aqui com ele. Comigo, Lua Felipe. Finalmente. Lua Felipe. Muito tempo. Mas veio pra quê? Pra São Paulo, conhecer São Paulo e agora estamos aqui gravando juntos. Trabalhar também, né? Queria trabalhar, mas tudo bem. Eu não vou pra Curitiba ainda, eu quero muito pra Curitiba. Mas eu não fui. Comentem aí pra ele vir pra Curitiba logo. Pra Hashtag Lua Curitiba. Lua em Curitiba. E hoje, respirem um pouco, né? Respira fundo. Vamos tentar manter a calma, porque em crise de ansiedade é completamente complicado manter a calma. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no projeto de discussão. Ansiedade. Ansiedade é uma coisa difícil. Muito. E tem vários níveis, né, que acabam percebendo e ela te atrapalha de várias formas diferentes. Pode, por exemplo, evitar com que você saia de casa, evite uma quantidade grande de pessoas, evite compromissos, evite simplesmente viver. É muito complicado quando você tem crise de ansiedade. E muitas vezes só quem realmente tem que entende o que é passar por uma crise de ansiedade. É aquela sensação estranha dentro da gente, que começa do nada e termina do nada muitas vezes. Sim, é muito complicado. Pode gerar também crises de pânico. É uma sensação que é difícil de descrever, mas ela é mais ou menos... Eu não sei se... É mais ou menos como uma montanha-russa, basicamente. Você precisa fazer alguma coisa urgentemente, precisa terminar isso urgente. É uma coisa muito frenética. É aquela necessidade de que tudo se resolva naquele momento. Sim, você precisa fazer isso naquele momento. Você precisa resolver esse problema naquele momento. Você precisa fazer tudo naquele exato momento. É um acúmulo de coisa que vai desgastando você e dependendo do nível que tá e de quanto tempo você tá sofrendo com isso, pode acabar gerando consequências físicas. Muitas vezes isso acaba levando a consequências físicas. Por quê? Porque quando existem esses problemas que acontecem dentro da gente, a gente não vê exatamente como aquilo funciona, a gente não vê, por exemplo, um arranhão, né? Não é como uma doença que às vezes dá na gente, sabe? Que a gente sente aquilo, que a gente vê aquilo, e a gente olha pra pessoa e fala, nossa, você tá doente. A crise de ansiedade, muitas vezes você vai olhar pra pessoa, não vai ver que ela tá passando por aquilo. A crise de ansiedade, como a depressão, por exemplo, que são doenças mais psicossomáticas, as pessoas não conseguem, não é uma coisa palpável, sofrem muito preconceito e acabam, não. Tanto da pessoa mesmo, não é isso, é só uma crisezinha, vai passar, mas não, é tão sério quanto um câncer, por exemplo, quanto... Como é que eu vou falar de coisa séria com isso? Eu acho que essas duas... É tão sério quanto as outras doenças que são mais palpáveis, elas geram tanto problema quanto as outras. E a gente vem aquela pergunta difícil, como lidar, né? Eu acho que a primeira coisa é você entender o que você tá passando. Entender o que você tá passando, entender quais são os seus gatilhos pra tentar evitar isso, pra que você não entre em crise, respirar fundo, tentar achar uma forma de você lidar com essa crise e tentar sair, sobreviver, né? E não sofrer tanto durante ela. Entender quando que ela tá chegando, né? Quando que ela tá vindo. Porque muitas vezes a crise de ansiedade, ela começa a dar sintomas, né? Dar aqueles pequenos, tá chegando, tá vindo aí. Da sua vida. Um problema com o seu pai, uma coisa que... Questões financeiras podem despertar a sua crise de ansiedade, problemas que você precisa resolver, trabalho, acabam gerando, servem como gatilho pra desenfrear uma crise de pânico, uma coisa muito mais séria. Uma coisa que eu percebo muito, por exemplo, comigo, é que as coisas que não dependem só de mim tendem a me trazer mais ansiedade. Porque você perde o controle das coisas. Se fosse só com você, você teria mais o controle. Isso também é um gatilho muito forte. Eu pelo menos sinto que, por exemplo, quando a crise de ansiedade tá chegando, a minha respiração fica completamente descontrolada. Eu não consigo, eu sinto cansaço, eu sinto falta de ar, eu fico mal, eu sinto muita sede. Causa distúrbio no sono. Eu tenho insônia muitas vezes quando eu tô muito ansioso. Eu sou diagnosticado como depressão. Eu tomo medicamento, então eu não tenho crises fortes de ansiedade por causa disso. Mas elas ainda acontecem. Quando acontecem é muito evidente esses momentos. Causa distúrbio no sono, causa distúrbio físico também. Por causa de muito tempo sem entender as ansiedades, eu tenho gastrite e acaba gerando também problema no sistema gastrointestinal todo. Porque a parte do cérebro que cuida da ansiedade é a mesma que acaba controlando também essa parte do sistema digestório. Então foi uma crise de ansiedade tão forte que acabou gerando consequências físicas. E mano, isso é problema. Isso
passou já, devia ter sido tratado desde o começo. Então é muito difícil identificar a ansiedade, a depressão, porque elas não são palpáveis e sofrem muito preconceito. É importante que você consiga entender como essas coisas começam com você e entenda que esse problema não quer dizer que você, por exemplo, é fraco, que você... Evitar os preconceitos que existem sobre essas doenças, é entender que se você for atrás de pedir ajuda, isso é muito importante. Isso vai evitar muitos problemas futuros pra você, gastrite, evitar que esses problemas se tornem físicos, porque já é um problema muito além. Aceitar que é uma doença, assim como qualquer outra, e que você precisa tomar cuidado com isso, porque traz consequências. Existem muitos livros hoje em dia que a gente encontra personagens que sofrem de ansiedade, que sofrem com depressão, que sofrem com crise de pânico. E é muito importante que, por exemplo, esses livros hoje debatam esse assunto e tragam esse assunto principalmente na adolescência, que é aquele momento onde a gente não se entende, que a gente tá começando a se descobrir, que a gente tá entendendo como que a gente funciona e como que é Sim. tudo isso aqui, né? Sobre nossa sexualidade, como é que a gente pensa, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Eu acho que o maior problema, por exemplo, a ansiedade começa a surgir, sabe que ela pode surgir desde a sua infância. Não existe uma regra específica. E é refletido como foi a sua educação, como é o seu meio ambiente, o ambiente em que você tá crescendo. Então não é uma doença de velho, como a depressão era uma doença de velho, basicamente. A ansiedade era uma doença que aparecia mais tarde, mas agora não tem, principalmente com a internet. Tudo é muito rápido, tudo é muito rápido. Isso que eu ia citar. Hoje a gente vive uma sociedade que exige que a gente tenha a resposta pronta na hora, em que tudo seja rápido, que tudo aconteça na hora. O seu futuro precisa ser decidido em tal idade, você precisa traçar o seu futuro em determinada idade, você precisa estar bem sucedido em determinada idade, é tudo muito padronizado. Precisa fazer sucesso em determinada idade, porque senão daqui pra frente já passou a tua época, sabe? Você vai envelhecer. Fracassado. Olha quantas pessoas já fizeram tudo e já estão super bem. Teu primo já tá lá, ó, rico, milionário, morando em Miami. O que você tá fazendo aí? Tua prima já casou, tem uma família, um filho, uma casa. E você? O que você tá fazendo na tua vida? Correndo atrás de uma bolinha. Olha, vai destruir o lugar por causa da bolinha. Eu poderia citar vários livros aqui, mas acho que um recente que me fez ver muito isso na personagem foi O Último Adeus, que foi um livro que me pegou muito, porque não só trabalha a ansiedade, mas ele mostra, por exemplo, que crises de ansiedade muito frequentes e que não são tratadas, ou que ainda elas podem aumentar, e a personagem começa a ter crises de pânico. A gente pode citar até mesmo Clube da Luta, por causa das insônias do personagem e de tudo que ele passa. Porque muitas vezes... Descoberta. Tinha que falar de Clube da Luta. Sempre, é meu canal, minha filha. Italiano Clube da Luta. Porque muitas vezes você pode procurar esconder isso de outras maneiras. E o Clube da Luta, o cara esconde isso comprando várias coisas e, enfim, tentando satisfazer aquela coisa que Sim. parece que falta. Tentando camuflar alguma coisa. De formas diferentes. E eu acho que é importante a gente entender isso pra que a gente não fique camuflando isso, mas que chegue à raiz do problema e consiga se ajudar. Outros dois livros que são legais também são O Demônio do Meio-Dia, que fala sobre depressão e crise de ansiedade. É um livro mais... Ele é não ficção, ele é mais um estudo, escrito de uma linguagem muito acessível, e também Alucinadamente Feliz, que é maravilhoso. É sensacional, fala também sobre crise de ansiedade. São crônicas da autora contando como ela sobrevive a essas crises, porque ela tem um blog sobre depressão e sobre ansiedade, e como ela cresceu com isso. É o segundo livro dela e é sensacional. É bacana a gente pegar esses casos da literatura, porque às vezes eles nos ajudam a perceber algo que a gente tem e a gente não sabe que a gente tem, que a gente não entende. Porque infelizmente esses assuntos ainda são pouco comentados, ainda são pouco falados, ainda são tabus. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa acha que é vergonhoso dizer que ela tem ansiedade, como se isso fosse uma coisa de uma fraqueza, como se ela tivesse se fosse culpa dela o fato dela ter ansiedade ou não. Afinal, meu Deus, você tem uma vida perfeita, por que você tá tão ansioso? Por que essas coisas acontecem? Ou não, você só precisa de férias, só precisa relaxar um pouquinho. Exatamente. Não é assim muitas vezes, gente. Às vezes pode ser realmente que tirar umas férias resolve o teu problema, mas às vezes não. E é por isso que você precisa procurar ajuda.
não deixe pra amanhã, sabe? Não deixe pra depois. Não ache que empurrando isso com a barriga uma hora vai se resolver sozinho, ou que você vai aprender sozinho a lidar com isso. E um nível de ansiedade que seria facilmente tratado, se identificado ali cedo, se você ficar prorrogando isso, pode se tornar uma coisa muito pior, muito mais difícil de tratar, uma doença crônica que é muito mais complicado e também, né, tudo aquilo lá que eu falei que vai afetar o seu físico, vai se tornar muito mais intenso. E algo que eu sempre falo aqui nos projetos de discussão, que às vezes você que tá aí do outro lado pode não passar por isso, não necessariamente viver com a ansiedade, mas pode alguém perto de você viver isso, tá passando por isso. E a empatia ajuda você a entender quando essa pessoa precisa, por exemplo, de um abraço, né, de espaço, quando ela precisa que você esteja presente, não falando, não, você tem que fazer isso, fazendo isso, isso, isso. Não, pra você entender. Às vezes a gente precisa que a outra pessoa esteja calma, sabe? Que a outra pessoa entenda que a gente tá surtando. Sim. Que a gente tá, tipo, num nível absurdo. E que não tem muita coisa que você possa fazer. A melhor coisa que você pode fazer é estar presente. Só isso basta. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui e... Claro que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre esse assunto. Mas eu acho que com esses livros e com esses exemplos que a gente trouxe, a gente consegue começar uma conversa sobre esse assunto. E que vocês também levem essas conversas adiante, que vocês comecem essas conversas. Então, muito obrigado, Luan. Obrigadinho. Não dá intimidade, tu vai E entendam também. E entendam também que... Pera, o que eu ia falar? Me agradece pelo espaço. Ai... beijo, gente. A gente vai ficando por aqui. Então, conheça o canal do Luan, se você não conhece. Eu acho que todo mundo já conhece. Conhece sim. Não, vem conhecer, não que conhece. Opa, vem conhecer sim. Humildade. Não! Não foi nesse Amigo, sentido. você tá assistindo muitos canal aí, hein? Que canal? Tá. Não. Deixa, Lucas, deixa a edição. Close nessa cara. Ele vai ficar de castigo, o cantinho volta. Então a gente vai ficando por aqui. Por favor, assistam e confiram o canal do Luan. Ele traz outras discussões super interessantes. Fala sobre assuntos que a gente precisa discutir. Depressão, relacionamento abusivo. Que a gente precisa cada vez mais, produtores de conteúdo, falem e tragam esse assunto pra gente. Que esse vídeo acontece por causa do apoio dos padrinhos lá no Padrim. Então se você quiser conhecer o nosso projeto, clica aí que vai estar o link pra você conhecer um pouquinho mais de como isso funciona. Não se esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, contar pra gente. Você passa por isso? Como que você lida com a sua ansiedade? Muitas vezes o seu comentário pode ajudar alguém aí a também a entender como isso funciona dentro dela. Muito obrigado, Luan. Volte sempre. Venha pra Curitiba Não, e grava na mais minha vídeos. casa. Tchau. É a Bruna ali, tá?